Você já acordou se sentindo exausto, sem nem ter levantado da cama? Muitas vezes. Você pode ter tido um burnout já na sua vida. Não, eu tenho certeza que eu já tive. Você me conhece. Fala, turma. Bem-vindos ao segundo episódio do podcast da Clínica Setterlin. E hoje estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela que é minha paciente também, Monize Benim, psicóloga. E hoje estamos aqui para falar sobre psicologia, uma área muito ampla. E tenho certeza que esse vai ser um bate-papo muito enriquecedor para vocês. E, primeiramente, Monize, queria agradecer você de estar aqui. Obrigada pelo Prazer te convite. receber. Obrigada. E queria saber um pouco mais quem é Monize, por que escolheu a área da psicologia. Você também participa de um projeto que eu sei. Acho que seria interessante falar para as pessoas. E pode se apresentar. Sou psicóloga, me formei em 2012 e trabalho em duas frentes, né? Desde que eu me formei até hoje, eu trabalho no consultório particular e também esse trabalho até então sempre foi muito voltado para a saúde pública, além do particular, né? Do consultório particular, para a saúde pública e para o terceiro setor, onde eu trabalho até hoje, né? Dessas duas maneiras. Então, hoje eu trabalho numa associação sem fins lucrativos, que é a Fissori, e estou no consultório também. E hoje a gente veio aqui para conversar um pouquinho sobre burnout, né, que você me pediu, Aham. e tentar explicar um pouquinho que cara tem o burnout, né? E tentar fazer uma prevenção, né? Alertar um pouquinho as pessoas sobre o que é isso, porque essa demanda está reprimida. Eles não chegaram para o consultório ainda. Os dados mostram que as pessoas que estão sofrendo, né, dos sintomas, eles estão no trabalho. Eles Eles ainda, não sabem identificar, eles ainda, talvez. eles ainda estão trabalhando, mesmo acometidos pelos sintomas, né? Ah, entendi. Então, vamos dizer assim que a pessoa não soube identificar os sinais. Ou ela sabe que tem, mas não É, consegue parar, por exemplo. então, é legal explicar que, assim, o burnout, ele é uma síndrome de estresse crônico associado ao trabalho, né? As pessoas pensam, isso está no, vamos dizer assim, no inconsciente do coletivo, né, de que é um excesso de trabalho, mas não é só isso. É mais do que isso, e eu até arrisco dizer que tá quase mais associado ao que a pessoa não faz do que o que ela faz. Por quê? Porque, na verdade, não é somente um excesso de trabalho, é um desequilíbrio entre os fatores estressores relacionados ao trabalho e os fatores protetivos, eh, os fatores que nos protegem do esgotamento físico e mental. Né? Então, não é somente um excesso de trabalho, é um desequilíbrio entre os fatores estressores e os fatores protetivos. Por exemplo, além de um excesso de trabalho, a pessoa não tem um fator, por exemplo, vou descansar, tal hora eu vou descansar. Ela trabalha sem ter um horário para parar, por exemplo. É. Ou ela chega na casa e ainda faz mais trabalho. São vários fatores, né? O que a gente percebe, quando a gente fala de burnout, a gente consegue perceber que existe uma mudança de comportamento na pessoa, então ela começa a trabalhar muito mais horas do que ela já trabalhava. Então, existe um hiperfoco no trabalho. Então, ela começa a trabalhar muito mais horas. Então, existe essa mudança de comportamento que já é um indício, uma coisa que a gente deve ficar alerta. Ela começa a trabalhar muito mais horas, existe esse hiperfoco, né? Então, é como se fosse um gráfico, né? Ela começa a dar um gás total no trabalho, então ela sobe, 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 sobe. Só que em algum momento, como ela está dando um gás total, isso tende para uma exaustão, né? E aqui nessa exaustão, ela vai se sentir deprimida, ela vai se sentir exausta, né? Se tiver faltando esses mecanismos de proteção que a gente fala, né? Eu acho que é bacana ir explicando um pouquinho melhor que mecanismos são esses, né? Quais são os fatores de proteção e quais são os fatores de risco também, né? Porque não é só um excesso de trabalho, não é só trabalhar demais, não é só trabalhar muitas horas, são várias outras coisas associadas, né? Entendi. E, assim,
A pessoa, ela poderia identificar de uma forma fácil como isso? Porque eu acho que a dificuldade da pessoa que tá com o burnout é identificar, né? É. Porque para ela, às vezes ela tá trabalhando, ela sente a necessidade de fazer mais horas. Porque ela vê um objetivo claro na cabeça dela, por exemplo. É, talvez as pessoas com quem ela convive percebam mais do que a própria pessoa que está entrando para esse esgotamento. Porque ela entra num hiperfoco, ela começa a ir perdendo, eh socialmente falando, ela vai tendo um prejuízo, né, ela vai se afastando um pouquinho das coisas que ela se afastando um pouquinho ou muito das coisas que ela gosta, dos hobbies, do lazer, de outros prazeres que estão além do trabalho, do convívio com a família, com os amigos. Então o trabalho, que antes era só o trabalho, né, ele começa a se tornar a vida da pessoa. Então ele começa a ocupar um espaço muito maior do que ele ocupava antes. Então isso é um sinal de alerta, é uma coisa que já chama atenção, né. Tá? É um dos principais, então, Isso é um sintomas. ponto que já chama atenção, né. Mas não é só isso, né. Além disso tudo, existe, assim, uma alteração de humor importante, que a gente percebe que a pessoa ela começa a ficar muito mais irritada, então a irritabilidade aumentada também é um sintoma, né, que deve chamar atenção, que deve preocupar, né. Então a irritabilidade aumentada também, uma certa apatia, que mais? Uma falta de concentração também às vezes aparece. Então, a relação com o trabalho ela vai mudando, né, a relação com o trabalho ela vai mudando. Outros prazeres vão sendo deixados de lado. Isso é uma coisa que chama bastante atenção. E isso acontece tanto para quem é, vamos dizer assim, quem é empresário, quanto para quem trabalha para outras pessoas? Ou é mais com um tipo de situação, por exemplo, quem é mais empresário, quem é mais CLT, ou não tem uma relação direta? Isso pode acontecer em vários cenários, mas eu acho que você está me perguntando de alguma forma se tem algum tipo de trabalhador que está mais propenso a sofrer disso, acho que é isso, né, Isso. Lucas? E com certeza, eu acho que assim, um funcionário, por exemplo, um trabalhador que tem que cumprir metas, ele está mais pressionado, né? Então ele está mais propenso, né? Porque são fatores estressores, né? Então, assim, o burnout, ele já é um transtorno muito contemporâneo, porque a gente vive numa época muito acelerada, a gente tem que cumprir meta, a gente 24 horas não serve para nada, entre aspas, a gente está sempre correndo atrás do relógio, isso é muito atual. Então é um transtorno muito atual, né? Muito contemporâneo. E tem relação com alguma coisa, por exemplo, excesso de informação? A gente vê muito questão de celular hoje em dia, né? Isso tudo contribui, porque de alguma forma a gente, o acesso, né, às mídias sociais, o uso que a gente faz disso. Assim, se a gente não tiver bem preparado para usar essas ferramentas, isso pode ser prejudicial. Porque, por exemplo, a gente tem acesso a Instagram, enfim, outras redes, mas de repente, se você fizer um uso, por exemplo, se comparando a outras pessoas, a outros colegas de trabalho, porque as realidades são diferentes, né? Mas a gente idealiza muito, né? Eu brinco com Sim. isso, eu falo assim, a grama do vizinho, às vezes, ela é sempre mais verde, Parece, né? né? Parece, né? Porque na rede social também tem aquilo da pessoa não mostrar tudo. Exato, mostra só o lado bom, se torna uma vitrine, né, é Sim. um ideal de felicidade, né, assim, é uma vitrine, uma coisa muito inalcançável, né, tá muito relacionada a várias coisas, né, você já viu alguém colocar no Instagram as contas para pagar? Eu nunca vi, Eu também não. eu nunca vi, então assim, você precisa pôr o lado bom, né. Então, assim, não dá pra gente comprar muito essa ideia, né. Então, só que o que pode acontecer, se você ficar se comparando muito, achando: "Ai, o outro tá muito melhor que eu", então isso pode levar você a se cobrar muito mais. Então, eu acho que tem relação com isso que você falou, assim, né, essa coisa da Quem da tá mais propenso, internet, dependendo da forma como você usar isso, e se você não estiver muito bem preparado, acho que isso pode ser um fator de risco também. E pensando agora,
Já teve algum caso que você soube ou atendeu de adolescente com burnout? Porque eu imagino que seja menos, Já, ou não? já, Não tem, é mais, é menos do que já, adulto. já teve sim, já teve. Inclusive afastei do trabalho, afastei por um tempo, né. Era um paciente que trabalhava, eu posso falar, né, porque Mas eu adolescente? posso falar porque eu não estou identificando o Aham. paciente, né, porque eu continuo preservando o sigilo, mas adolescente, eles trabalham em redes, né, de fast foods e trabalham bastante horas, às vezes fazem muita hora extra, né. Esse primeiro emprego, né, Lucas, assim, esse primeiro emprego trabalha às Aí vezes às vezes precisa do emprego, né? Tá com medo de trabalha perder, muitas horas, às vezes faz a dupla jornada ali, né, por ser o primeiro trabalho. e ainda vai pra escola. É, já aconteceu, assim, de eu ter que falar assim: "Olha, você precisa descansar, cara, você tem que dormir, não dá, né, do jeito que tá não dá, tá fazendo muito mal para você", né, de ter que dar esse feedback de que, nem tudo é puramente emocional, assim, os hormônios já estavam bagunçados, enfim, isso é uma série de fatores, né, que envolve, que a gente vai conversando e acho que vai ficando mais Aham. claro aqui É, e agora no que você decorrer. falou isso, porque eu imaginava que seria menos, mas na verdade, o adolescente que trabalha ele ainda tem que estudar à noite, né? Ou de manhã ou à noite. Então, é dupla jornada, como você falou, né? Uhum. Agora, pensando, minha mulher, ela é mãe agora de uma criança de 1 ano e 7 meses. Pensando nas mães agora que cuidam da casa, pode acontecer também, né? De ficar sobrecarregada com cuidados da casa e Sim, criança, por exemplo. acontece muito. Então, o esgotamento mental, né, porque assim, o burnout, ele é um esgotamento físico e mental, né, e a gente isso acontece também, né, a gente vê hoje em dia mães muito esgotadas e muito sobrecarregadas, né, isso também acontece, né, o esgotamento. O burnout em si, ele está associado ao trabalho, né, mas com o esgotamento mental e físico também a gente pode encontrar numa mãe, né, com cuidados com o filho, com a casa, com milhares de responsabilidades, Aí teria né. outro nome ou seria esgotamento mental mesmo? É um esgotamento, uma síndrome de esgotamento, ou outra síndrome, outros O nome transtornos burnout mesmo, então, é só associado associado a questões de trabalho. associado ao trabalho, é. Mas existem o esgotamento mental, ele é muito amplo, né, muito preocupante, Sim. né. E o que que daria para a pessoa fazer para evitar esse tipo de situação? Se ela perceber, começou a perceber que está com algum desses sintomas que você falou, como trabalhar mais horas, irritabilidade, apatia, falta de concentração, privação social, Isso. o que que daria para a pessoa fazer para ela: percebi que eu estou com algum desses sintomas ou talvez todos ou até mais, o que que eu posso fazer para estar amenizando isso aqui? Tem um outro fator de risco também, Lucas, que eu não comentei, que eu tô lembrando aqui, que também é importante falar, que é a falta de já vou responder sua pergunta, mas eu Aham. lembrei desse que também é importante, que é a falta de reconhecimento no trabalho. Então, assim, o ser humano, ele é muito diferente das outras espécies, né, então tem coisas que afetam a gente que não não afetam as outras espécies. Então, pra gente, por exemplo, as coisas precisam fazer sentido para que a gente não adoeça. Então, com relação ao trabalho, a questão do reconhecimento é uma coisa muito importante, porque assim, a gente, o ser humano, a gente precisa sentir que o nosso trabalho, ele, ele causa um impacto positivo nos outros, no mundo, na sociedade. Se você não está sentindo que o seu trabalho causa isso, se falta isso, isso pode ser um fator de risco. E todo aquele esforço que você está fazendo meio que É. está sendo em vão. Se o seu trabalho não está fazendo sentido para você, se você não sente um impacto positivo, se você não sente uma gratificação com isso, e aí a gente não está falando de uma gratificação financeira somente, a gente está falando de um outro tipo de gratificação, uma gratificação de você ver que você modificou a vida de alguém, de que o seu trabalho faz diferença no mundo, que ele causa um impacto importante. Se você não sente isso, isso é um fator de risco, porque para a gente isso é importante para a nossa saúde mental, para o ser humano isso é importante. Então, isso também é um sinal de alerta. A questão de reconhecimento, no caso. Reconhecimento, precisa fazer sentido. Então, o que que acontece? Às vezes, quando as coisas começam a perder o sentido, né, a gente às vezes precisa se reinventar, né?
porque isso é uma coisa que a gente precisa cuidar, né? Isso é uma responsabilidade individual, mas se a gente não cuidar, a gente pode adoecer. Acho que eu tô até passando um pouco da linha Não, do mas tá legal, tá burnout, legal. mas que é importante, né? Não é só com relação ao burnout, né? Tem a ver até com a motivação para viver. Mas aqui falando do burnout, é um ponto que Motivação para também faz viver. sentido. Esse é um assunto legal também. Uhum. Então, esse também é uma questão, né? Do, Do burnout, né? O reconhecimento ele do ajuda a pessoa a não reconhecimento. entrar em A burnout, falta de reconhecimento no trabalho, ela é um fator de risco um para fator de risco. burnout, tá? Ou E talvez na família também. Por exemplo, tô pensando aqui, você falou, né, no trabalho. Tô pensando aqui naquela pessoa que vai trabalhar, chega na casa, não tem o reconhecimento daquele trabalho que ele acabou de fazer, por exemplo. Ah, você tem que ajudar agora comigo em tal coisa. A pessoa chega na casa e ainda tem que fazer mais coisas e a pessoa que está na casa não tem a noção do que ela passou lá no é um trabalho. fator estressor, né? Todo fator estressor, ele tá de mão dada com o esgotamento, né? Todo fator estressor, ele tá de mão dada com o esgotamento. E que para burnout, lembrando que está associado ao trabalho, né? Sim, Mas você tinha perguntado, né, Lucas, de como proteger, de como se proteger, como fazer a prevenção, né? Como evitar isso. Então, Então, o que que acontece? O burnout, ele é uma síndrome de estresse crônico relacionado ao trabalho, né? Então, o estresse em si, ele não é uma coisa ruim para nós. Isso que é legal explicar. O estresse, ele mantém a gente mais ativo, mais produtivo, mais vivo. O estresse é vida, de alguma forma. O ruim é quando ele está desmedido, né? Quando isso está em excesso. Então, por isso que a gente precisa dos mecanismos das funções protetoras, né? Então, como que a gente faz essa prevenção? As funções protetoras precisam estar ok. E quais são elas? A gente dormir pelo menos 7 horas por dia. Então, a gente tem que dormir uma quantidade de horas adequada. Fazer uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória, né? Por que que tem que ser uma alimentação com uma característica mais anti-inflamatória? Que não seja rica em gorduras saturadas e açúcares, né? E mais rica em ômega 3, peixes, porque esse tipo de alimentação favorece a produtividade, então ela já é uma alimentação mais adequada para que a gente já protege mais a gente nesse sentido, né? Então, alimentação adequada, o sono adequado, o descanso, mas o descanso correto, não só o sono, né? que é o descanso que a gente fala como uma função protetora para burnout, é o descanso ativo. Então, o que que a ciência já provou para nós? Que o descanso, deitar e dormir, ou ficar no sofá assistindo Netflix, Bem comum hoje em não dia. devolve energia para nós. Então, como o estresse tira a nossa energia, suga a nossa energia, a gente precisa de um descanso que devolva energia para nós. E dormir, ou ficar vendo TV, ou esses outros tipos de descanso, eles não devolvem energia para nós. A gente precisa de um tipo de descanso que devolve energia para nós, que restaura. O descanso que restaura é um descanso que você está ativando a sua mente e o seu corpo. Então, quando a gente fala do descanso ativo, a gente está falando de esporte, Atividade física. atividade física. Pode ser uma caminhada, pode ser um esporte, né? Mas tem que ser algo que você utilize a sua mente, que você tenha que estar se concentrando, utilizando a sua mente para aquilo, mas também utilizando o seu corpo. Isso é protetor, do ponto de vista do burnout. Certo, então dormir, se alimentar bem e fazer uma atividade física. E dessas questões, qual você acha que, se, vamos dizer, a pessoa às vezes ela não consegue dormir mais do que ela já dorme. Às vezes ela também, a alimentação, ela consegue mudar.
mas não tanto que demora mais, né? Agora, atividade física eu acho que é um negócio que ela consegue começar rápido, na minha visão. Se ela não tá fazendo, ela pode fazer uma caminhada, pode fazer uma bike, pode fazer qualquer outra coisa, né? Ela pode fazer até em casa, de É, repente, de né? Não repente faz precisa. alguma coisa dentro da Tem coisas que você casa, pode fazer em casa, que você não precisa nem sair. A gente teve até que aprender um pouco a fazer isso na pandemia, se virar com bastante. o que tinha em Aham. mãos, assim, né? Eu acho que a Dá atividade para física, ao adaptar, né? meu ver, é o que a pessoa consegue começar mais rápido mudar na rotina dela, né? É. É, porque não precisa ser algo muito difícil, muito demorado. Eu tenho 30 minutos de almoço. Se eu conseguir fazer uma caminhadinha nesse horário, já faz diferença. Eu tenho um intervalo de 30 minutos no meu dia. Se eu conseguir fazer algo nesses 30 minutos, isso já é protetor, né? Então, não precisa ser nada muito complexo, né? É, para começar, né? Aí outra coisa que também é importante, como a gente falou assim, aquela questão do social, você ter vínculos sociais que não estejam associados ao trabalho, né? Então, se toda a sua vida está no trabalho, se os seus amigos são todos do trabalho, se as suas relações estão todas no trabalho, isso não é bom, Eu vi né? um. Tem que ter vida social fora do trabalho. Sim, Bons vínculos e vínculos que valham a pena também fora do trabalho, né? sim. Quer ver? Eu vou fazer uma Podia dar pergunta. um. É. Eu vou fazer Não, uma faz pergunta aí, para vai. você agora. Posso fazer? Pode fazer. Lucas, peraí. Tá, vai. Lucas, vou fazer uma pergunta para você. Tá. Você já acordou se sentindo exausto sem nem ter levantado da cama? Muitas vezes. Você pode ter tido um burnout já na sua vida. Não, eu tenho certeza que eu já tive. Você me conhece. Você sabe que teve uma fase que eu tava. Assim, várias fases, na verdade, né? E sempre. Eu perguntei a questão do se o empresário ou o CLT tá mais propenso, mas acho que todo mundo tá propenso. É mais para ter uma, se tinha alguma relação ou não. Porque, vou dar o meu exemplo. Eu, como eu presa, faço tudo e ainda trabalho como funcionário É. da empresa. Eu não me via, por mais que eu trabalhasse 12, 14 horas, quantas horas eu trabalhasse, para mim eu estava beneficiando a empresa. A empresa é minha e vai melhorar para mim. Então eu não via como algo sacrificante trabalhar 14, 15 horas. Eu já cheguei a trabalhar quase 24 horas num dia aí, para mim estava tudo ok. Então, por isso que eu perguntei da questão de se tinha uma relação com o dono do negócio e a pessoa que só trabalha para o dono. Mas eu acho que a pessoa que só trabalha para o dono também, às vezes ela sofre mais, porque ela tem a questão de se eu não fizer um bom trabalho, eu sou demitido. Então, tem pressão dos dois lados, né? Mas eu, por várias vezes, como eu falei, eu acabava fazendo muitas horas de trabalho sem perceber. Porque Uhum. para mim, eu tô beneficiando a empresa, eu tô me beneficiando. E também porque é aquilo que eu falei, entra no hiperfoco, né? Então você entra naquele hiperfoco e vai embora. É como você dá um gás total, né? Só que uma Isso. hora vai pifar, Sim, né? esse ano, ó, faz. Se você não devolve energia para você, se você só tá tirando energia de você, uma hora você vai pifar. Uma hora o corpo cobra. É algo que eu comento também com os pacientes, que eles têm que buscar fazer uma atividade física que eles gostem, principalmente, É, para que seja consistente. Essa é a para palavra. que consiga manter, né? Isso. Então Manter eu acho que é mais importante do que fazer um pouco e parar. eu perguntei assim para você, essa pergunta que eu te fiz, Lucas, se você já acordou se sentindo exausto sem nem ter levantado da cama, você falou que já, aí eu falei, então você já pode ter tido um burnout? Eu queria explicar que isso não é suficiente para a gente fechar o diagnóstico, Sim. mas já é um indício. Então, por que É eu um tô dos falando isso? sintomas, vamos dizer assim. Para as pessoas observarem isso, né? Porque o paciente chega no consultório, essa é uma demanda que está reprimida. 45% dos trabalhadores brasileiros, eles estão trabalhando com sintomas de burnout. Tudo isso? E o que que acontece? O Brasil, ele está no ranking mundial. Quando a gente fala de incidência de burnout, a gente está no segundo lugar do mundo. A gente só perde para o Japão. Nossa, é muita coisa. O Japão? Caramba. Então, assim, os números são muito preocupantes, né? E você perguntou, se o CLT sofre mais ou quem é autônomo, quem é contratado.
O que a gente sabe hoje é que, assim, existem algumas profissões, né, que estão mais sujeitas ao burnout. Então, o que que a gente sabe hoje? No Brasil, tá? Eh, os profissionais da área da saúde são os que mais sofrem com isso. Primeiro, da área da saúde, profissionais da área de enfermagem estão no topo, né? E depois professores. É fácil entender esses dados, né? Porque o pessoal de enfermagem lida com fatores muito estressores, vida e morte o tempo todo, e também fazem dupla jornada, dormem pouco, trabalham em vários hospitais, né? Médicos, né? Enfermeiros, os professores também trabalham em vários lugares, porque o salário não é tão bom, E então leva eles muito também serviço estão, para casa, e imagino levam também. muito serviço para casa, então eles também estão mais propensos, né? Então, os números são muito preocupantes, né? Quando a É, gente isso a gente fala está falando de pessoas que não sabem que estão com burnout, né? 45% é muita coisa. é muita gente, e o que que acontece? Se eles, sem, sem parar para olhar para isso, em algum momento, eles vão adoecer, né? Vão adoecer e vão ter que se afastar do trabalho, né? Em algum momento. Então, isso traz prejuízos enormes, né? Para várias. É, eu imagino que até a pessoa entender, ela se afastar do trabalho é outro fator estressor, né? Uhum, Porque se é um negócio que ela via sentido naquilo, ela tem que se afastar para descansar, se recuperar, é um fator estressor para ela, uhum. imagino, né? Desestabiliza muito, né? É muito Desestabiliza. difícil se recuperando disso. Então, assim, o tratamento, a gente está falando aqui bastante de prevenção, né? Mas uma pessoa que já estivesse identificando com o que a gente está falando e falar, meu, acho que eu tô com burnout. Tem que procurar um profissional de saúde mental, né? Um psicólogo, um psiquiatra, Uhum. né? Para começar a cuidar, né? Começar a tratar. E esse psicólogo, psiquiatra tem que ter alguma especialização ou Não, assim, pode ser que seja necessário o uso de medicação, né? Aí é com a psiquiatria. Dependendo dos casos, pode ser que precise de uma medicação, e pode ser que não. A gente vai avaliar e ver se tem a necessidade mas qualquer de. um dos dois saberia avaliar, mesmo sem uma especialização, saberia avaliar bem ali o que está acontecendo. Sim, sim, a gente vai avaliar, né? Como que tá isso, o grau dessa ansiedade, dos sintomas, né? Enfim, o quanto isso está prejudicando a vida da pessoa, né? E como que a gente vai cuidar disso? Isso é visto caso a caso, individualmente, é feita uma proposta psicoterapêutica para cada paciente, É um né? trabalho E muito aí, muito individualizado, né? individualizado, a gente vai ter que avaliar a relação desse paciente com o trabalho, né? O que está por trás disso? Em que momento que essa pessoa adoeceu? Por quê? O que está por trás disso? Aqui a gente tem que investigar direitinho e cuidar, né? Mas precisa cuidar, né? Tem que tratar. E pode ser algo assim que a pessoa pegou um ritmo do pai ou da mãe que trabalhava muito e acha que é assim mesmo e existe caso. Nossa, pode ser várias coisas. Pode ter a ver com a forma como a pessoa foi criada, pode ter a ver com alguma fantasia inconsciente de que, sei lá, que ela tem que dar conta de tudo, e que. Tem coisas que são nossas, e eu explico assim para o paciente: tem coisas que são nossas, tem coisas que são do nosso inconsciente. Às vezes a pessoa tem medo. Às vezes eu falo assim, cara, será que você tem que trabalhar tanto assim? Mas tem mesmo. E às vezes eu sento com o paciente e falo assim, viu, mas vamos parar para pensar. Por que você tem tão. Ah, não, porque eu tenho que guardar dinheiro. Mas calma, você paga aluguel? Ah, não, eu não pago. E às vezes paga, mas às vezes não paga. Então a gente vai, sabe, parando para pensar, trazendo para a realidade. Que às vezes é uma angústia, é um medo que vem de outros lugares, que a gente tem que ir percebendo numa terapia, né? E caçando ali os bloqueios, né? Da Falo onde vem? bloqueios, Da né? Mas onde é da onde vem? tá vindo isso? Da onde vem, sabe? E assim, às vezes são coisas que tem a ver com a história de vida da pessoa, e às vezes não é nem da pessoa, é do pai, da mãe, enfim. Pode ser, isso tem angústias que vêm de vários lugares, que não estão nem no consciente da pessoa, estão no inconsciente. Então a gente tem que ir com cuidado, percebendo do que é possível cuidar, né? Como cuidar, né? E do que é possível cuidar.
Mas acho que é isso, assim, com relação ao burnout, os números são muito preocupantes, né? A gente é o segundo país do mundo com maior incidência de burnout, né? E isso porque as pessoas não sabem ainda, tem 45% que não sabe que Que tá está trabalhando com sintomas de com burnout, né? sintomas. E mesmo assim a gente é o segundo país ainda de com mais Por isso que eu falo, pessoas. essa demanda está muito reprimida, né? Provavelmente, Sim, quando chegar para nós no consultório, assim, já é uma situação avançada, vamos dizer assim. é, brinco que a gente apaga bastante incêndio, viu, Lucas? É, geralmente o profissional da área da Por saúde é para isso, apagar por incêndio. isso que eu acho muito rico quando você fala assim, vamos conversar, vamos gravar, vamos falar sobre isso, porque É, prevenção, né? isso é muito importante, isso é muito significativo, né? Isso é muito significativo quando a gente consegue trazer informação de qualidade para as pessoas e fazer com que o paciente não demore tanto para chegar, porque não precisa, né? Quanto antes Não, identificar, melhor, né? melhor, mais fácil o tratamento, menos crônico as coisas ficam, né? Então, e menos sofrido para o paciente, né? Sim. E de atividade física, qual você, não sei se tem alguma que você já viu que dá mais resultado, alguma que seja mais indicada. Óbvio que a pessoa tem que gostar do que ela vai fazer também, né? É. Mas se você tiver algum exemplo de atividade física que você geralmente recomenda a pessoa fazer, a pessoa gosta. Então, atividade física, de preferência algo que a pessoa goste, e se não tiver nenhum, eu acho que precisa descobrir algo que se apaixone, né? Acho que muitas coisas é teste, né? Você tem que ir lá fazer e testar pra ver. Testar e ver como vai se sentir, Eu né? perguntei porque eu imagino assim, que, por exemplo, jiu-jitsu é um negócio que não tem como você pensar em outra coisa. Se você for ficar pensando em outra coisa, você vai ser amassado ali. Então, é A você. meta é A sobreviver. meta é sobreviver. Agora, uma caminhada, pode ser que a pessoa esteja caminhando e ela esteja ainda pensando nas coisas que ela tem que fazer, né? Então, se tem alguma atividade que você geralmente recomenda e você vê que dá mais resultado do que outras. Então, a atividade física, assim, acho que é legal falar do impacto psicológico da atividade física, né, Lucas? Porque eu gosto muito de explicar um pouco sobre isso, porque a questão da importância da atividade física, a gente até falou que é uma função protetora para burnout, né? Mas não só para burnout, para vários outros tipos de doenças, depressão, ansiedade. Quem é meu paciente sabe que eu, principalmente para tratamento de depressão e ansiedade, eu coloco como parte do tratamento, quase que de forma inegociável, e eu bato muito nessa tecla, né? Porque pelo impacto psicológico. Então, a parte fisiológica, todo mundo já está careca de saber, que é, É é importante. que é, com atividade física regular, a ciência já provou para nós que tem no nosso organismo o mesmo efeito do uso de sertralina, que é o uso do antidepressivo mais usado no mundo para tratamento de depressão e ansiedade. Oi. Porém, mas isso tem que ter cuidado para falar disso, porque as pessoas não falam, então eu vou fazer Vou fazer atividade o. física, não preciso tomar remédio. Não, não é isso. É, vou fazer atividade física, vou Não, parar de tomar o remédio. não é isso que eu tô falando. O que eu tô dizendo é, para um caso de uma ansiedade leve, por exemplo, pode ser suficiente. Quem vai dizer isso é o psiquiatra, gente, pelo amor de Deus, né? Isso tem Uhum. que ser avaliado. Mas o que eu tô dizendo é assim, no caso de uma ansiedade leve, a atividade física, ela já pode dar conta. Porque você vai aumentar a produção dos hormônios antidepressivos naturais, que a gente chama, né? Que é endorfina e serotonina. Então, a atividade física, o benefício fisiológico, que vai regular a química cerebral, isso todo mundo já está careca de saber, todo mundo fala, todos os médicos falam que tem que fazer atividade física. Todo mundo já fala, todo mundo já sabe disso. Mas o que me interessa mais, é o impacto psicológico, porque é aquilo que a gente comentou ali atrás, né? Tem estudos que já comprovam que a atividade física regular, então se você faz pelo menos 3 vezes por semana, existe uma relação da atividade física
com o aumento do propósito e da vontade de viver. E o que que é isso? Isso é antidepressivo. Isso é, anti... Aumentar o propósito e a isso é vontade de ver. antidepressivo, né? Porque o que que acontece? Quando a gente perde o propósito de vida, a gente começa a adoecer. Só que esse propósito, ele não vem pronto para nós. Ninguém dá na nossa mão, olha, o seu propósito de viver é esse. O sentido da sua vida é esse aqui, ó, tô dando para você. Isso é um negócio Ninguém, interessante. ninguém dá na nossa mão isso, né, Lucas? Isso é uma construção individual. E todo mundo tem que se responsabilizar por isso, né? Todo mundo tem que se responsabilizar por construir isso. Isso é uma construção individual, importante e fundamental para a nossa saúde mental, né? Então, o que que acontece? Voltando para a atividade física, já existe essa relação da atividade física regular com o aumento do propósito e da vontade de viver. O impacto psicológico disso é muito positivo. Então, o que que acontece? Quando você se desafia para algo, então, você se desafia para alguma coisa. Um exemplo, vou inventar alguma coisa aqui, eu vou dar uma volta no quarteirão da minha casa. Pode ser qualquer coisa. Só que o fato de eu estar me desafiando para algo e cumprindo isso, o impacto psicológico disso. Eu me sinto mais capaz, eu me sinto mais potente, eu começo a confiar mais em mim, né? Por você ter falado que vai fazer, ir lá e Eu fazer. me desafiei e cumpri. Eu começo a ter mais tesão em mim, né? Aham. Então, o impacto psicológico disso é muito positivo. E isso começa a afetar outras fatias da minha vida. Isso é muito bom, né? Então, eu fui lá e dei essa volta no quarteirão em 20 minutos. E aí eu coloquei para mim que amanhã eu quero dar a mesma volta no quarteirão em 15. Então pode ser qualquer coisa, não importa o que seja. Isso já é um propósito. Isso já é uma meta que eu coloquei para mim. Então pode ser qualquer coisa. O que não dá é para as pessoas perderem de vista que tem que ter metas para viver, propósitos, né? E vamos dizer assim, por exemplo, a pessoa que ainda não encontrou um propósito, uma motivação para viver. Qual seria não sei se tem um exercício prático para ela fazer que ela consiga identificar algo que ela goste? Não sei se tem algum exercício prático para isso. Talvez fazer uma lista de coisas Hum, que ela gosta, Olha, é que quando a pessoa às vezes ela se sentindo meio deprimida, às vezes ela não consegue identificar. Mas eu sempre oriento o paciente assim: você não está lembrando agora, mas será que tem alguma coisa que já foi prazerosa para você no passado? quando era criança, por exemplo. O que você gostaria de Interessante fazer isso aí. antes? Porque quando a gente está se sentindo desanimada, se sentindo deprimida, às vezes a gente não lembra de nada, não gosto de nada, não tenho vontade de fazer nada. Mas tem algo que já foi prazeroso lá atrás? Então a gente resgata isso. Porque se já foi prazeroso lá atrás, vale a pena investir agora, né? Porque se já foi prazeroso, vale a pena. Tudo que a gente gosta de fazer é terapêutico. Tudo que você gosta de fazer é terapêutico. Então isso é muito importante. Então o impacto psicológico, né, da atividade física, ele é muito importante. Eu bato muito nessa tecla. Aí você falou, qual a atividade física? De preferência, algo que você goste. Se você não gosta de nada, trate de descobrir. Lembra da sua criança lá, Se você você, não gosta de se você gostava de nada, andar de bicicleta, brincar de trate, pega-pega. trate de descobrir, né? De preferência algo, sabe? E às vezes você vai testar alguma coisa, eu falo assim, vai marcar aula experimental, vai fazer, vai descobrir. Numa dessas você vai sem pretensão nenhuma e se apaixona. Olha que interessante, às vezes você vai conhecer um esporte e você se apaixona por aquilo. Isso é tão rico, tão valioso, né? Você se apaixonar por algo, né? Isso é muito potente, né? É muito saudável. Acho que talvez aumenta também a motivação de viver, ou não? Muito, muito. Eu falo, é antidepressivo natural. Aí você perguntou de esporte, qual que eu recomendo? De preferência algo que você goste, mas com relação às crianças, por exemplo, dependendo do caso, né? Se for uma criança que estiver deprimida, por exemplo, ou muito ansiosa,
Tem alguns esportes que a gente acha que às vezes fazem mais sentido recomendar, e a gente faz um teste, vê se vai dar certo. Sempre é algo que a pessoa gosta. A gente tem que ver quais são as inclinações ali da pessoa, né? Quais os sinais que ela dá de que. Quais são os interesses da criança, né? Do adulto é mais fácil, porque ele senta e fala que ele gosta. A criança a gente tem que ir mapeando, né? Mas, por exemplo, uma criança que seja mais ansiosa, a luta eu acho muito legal. A luta eu acho muito legal. Porque tem uma série de regras, né? Tem regra para tudo, né? Uhum. Tem regra para entrar no tatame, para sair, para cumprimentar os amigos, para tomar água, tem que ser com autorização, tem É, que cumprimentar por ordem tem toda uma de sequência de coisas pra você tem que fazer, né? cumprimentar por ordem de graduação, tem todo um, né? Então tem bastante regra. O fato de ter bastante regra na luta é muito legal, porque a gente tem que se organizar internamente. Então, se a gente é ansioso, a gente tem que entrar em contato com a nossa ansiedade e dar um jeito de aguentar, né? Isso por si só já é muito bom, né? Porque a gente vai desenvolvendo recursos ali para lidar com aquilo, né? Para lidar com a nossa própria agitação, né? Para estar num ambiente que às vezes está num outro ritmo diferente do nosso. Então é muito bacana. E mas por que que eu recomendo muito esporte para as crianças, independente de qualquer coisa? Eu acho que é prevenção, né, de qualquer tipo de doença, porque a criança, para ela poder levar a angústia para algum lugar. É, porque às vezes ela não sabe falar sobre Isso, aquilo, né? exatamente. Diferente do adulto. O adulto é diferente. O adulto, ele senta e fala o que tá pegando, né? É bem mais fácil, né? É, é bem mais fácil. É bem mais fácil, né? A criança não. Então a criança que faz o esporte, ela tá levando a angústia para algum lugar. E quando eu falo angústia, é que as pessoas associam, né? Angústia não é só tristeza. Quando a gente fala angústia, são todos os afetos do ser humano. Tristeza, alegria, eh, sei lá, saudade, enfim, pode ser tanta coisa. Medo. Medo, né? Pode ser tanta coisa, desespero. Você leva para algum lugar. Uma coisa que eu acho que a luta, principalmente, trata muito é a autoimagem, né? A questão da autoconfiança, a se sentir mais confiante mesmo. Eu acho que muda tudo, né? É, se não me engano, foi você que falou que você foi pro jiu-jitsu sem pretensão nenhuma, né? Foi pra ver como que era, acabou se apaixonando e por fim É, faz até hoje, né? nossa, então, eu sou suspeita para falar do jiu-jitsu também, né? Mas é incrível, né? Eu comecei a estudar mais sobre, inclusive, sobre o jiu-jitsu em si, o impacto psicológico. Depois que eu comecei a praticar, eu comecei a estudar mais ainda sobre isso e fui ficando cada vez mais apaixonada de ver, né? Então faz muito sentido. A criança, voltando um pouquinho para a criança, porque tudo que a gente cuida na infância, a gente, né, faz tanto sentido, né? Você cuidar da criança, para você não ter que Eu acho cuidar do adulto lá, né? eu Assim, acho que a melhor dica até agora foi lembrar do que você gostava de fazer na infância, né? é. Se a pessoa tá depressiva e não quero fazer nada. Não, mas calma aí, o que que você, criança, gostava de fazer? Você gostava de fazer alguma coisa. Lembrou disso, você parte disso, né? Então, Lucas, assim, como eu falei, poder levar a angústia para algum lugar, a criança poder levar os afetos para algum lugar, é uma coisa muito importante que a nossa geração de hoje está perdendo, que o Freud chamava lá antigamente de capacidade de sublimação. É uma capacidade muito importante para nós, é um recurso que a gente tem, que protege a gente de adoecer, que essa geração nossa está perdendo, né? Então, você vê antigamente, assim, as pessoas. Pode perceber, os quadros mais lindos, incríveis, foram pintados quando os artistas estavam sofrendo. Você já viu essas histórias? Já Estavam uma situação deprimidos, depressiva, estavam deprimidos, estavam. Tem quadros que foram pintados por artistas em crise de esquizofrenia, sabe? Então, assim,
você leva a angústia para algum lugar e isso é um processo muito rico de transformação interna, né? É uma catarse que a gente chama, uma transformação, né? Então, isso protege a gente de adoecer, né? E hoje em dia, a nossa geração está perdendo muito essa capacidade. Então, isso é muito importante. Para as crianças, é fundamental conseguir, justamente porque elas ainda não têm muitos recursos desenvolvidos, porque elas ainda estão em desenvolvimento, então é isso que você falou, tem coisas que elas não conseguem falar. Não é porque elas não querem, é porque elas ainda não conseguem. Elas ainda estão em Elas estão desenvolvimento, entendendo as elas emoções, ainda né? estão desenvolvendo, elas ainda estão aprendendo a nomear o que elas estão sentindo, elas ainda precisam de ajuda, elas às vezes ainda precisam de um adulto que olhe e fale: você está com medo, e aí faz sentido, e aí ela consegue se organizar, né? Ou precisa de um adulto que às vezes faz assim: viu, calma, você está ansioso, tenha paciência. A criança ainda precisa desse Respira. suporte, né? A Sim, criança ainda precisa. O adulto ainda funciona como um espelho que vai fazer com que a criança consiga se organizar, né? Então, para a criança faz muito sentido essa ferramenta, né? sim. Eu, olha, fui começar a entender melhor minhas emoções acho que com uns 18 anos, quando eu passei no psicólogo. Eu não entendia, tipo assim, tô ansioso. Eu não sabia o que era ansiedade. Eu tava, por exemplo, ansioso por uma prova. Eu não sabia, tipo, isso aqui que eu tô sentindo o coração acelerado, tremedeira, essas coisas, eu não sabia o que era. Só vivia a situação. Aí que fui, né, por conta da internet, foi ver lá, o cara falando de ansiedade. Eu falei, será que não é isso? O ansioso é um prato cheio para burnout, sabia? É, então, eu imagino, Sabe é por isso que eu ia quê? falar. A pessoa que é ansiosa, ela é bem mais propensa do que o depressivo. O ansioso é um prato cheio para burnout, sabe por quê? Porque o ansioso ele é muito produtivo. E aí entra naquela situação que você falou, né? O estresse às vezes é algo bom, O ansioso é muito em produtivo. equilíbrio, né? O ansioso é muito produtivo. Só que se ele não para por. Por bem. O ansioso ele é muito produtivo. Normalmente ele para por pânico, assim, sabe? Por ansiedade lá em cima. Em algum momento ele vai ter que parar. Dá uma travada por causa É. de não conseguir progredir daquela situação que ele tá, né? Uhum. Bacana, acho que a gente falou bastante sobre a questão do burnout, acho que deu para fazer um aparato de coisas aí para a pessoa saber identificar e prevenir. Tratamento daí seria com psicólogo ou psiquiatra, né? Agora, Moniz, eu queria, como eu pergunto para todas as pessoas que vão vir aqui, vou começar a perguntar para todas as pessoas que vêm aqui, algo da sua profissão, psicologia, que você usa no seu dia a dia que só você, a pessoa da área da psicologia vai saber usar isso aí. Por exemplo, eu na área da fisioterapia, eu sei que se eu fizer um pouquinho de exercício por dia, durante o dia, o corpo fica mais lubrificado e fica melhor para usar, não vou ter dores recorrentes. Algo da psicologia que você usa no seu dia a dia, que talvez seria interessante as pessoas saberem. Eu uso várias coisas. Você quer saber uma, né? Vou tentar. Tenta escolher, vamos dizer assim, duas. É, bom, eu acho que uma delas tem um pouco a ver com o que a gente conversou aqui, sobre essa questão de cuidar do propósito de viver, fazer algo que seja terapêutico, né? Então, assim, para a nossa saúde mental é muito importante a gente ter a sensação de que a gente está cuidando da gente. Você ter a sensação de que você está se olhando, que você está se cuidando, é muito importante para a nossa saúde mental. Então, quando você tem algo que você faz que é só para você, que você sente que é só para você, que você não está dividindo com ninguém, isso é muito importante para a nossa saúde mental. Então, você ter o seu momento é muito bom. Então, isso eu procuro ter o meu momento. Isso E é, como você faz isso é isso? uma coisa assim que a gente sabe na psicologia, que é muito importante. Então, assim, algo que é só para mim, que eu não estou dividindo com ninguém. Então, eu encontro isso, por exemplo, na minha terapia, na minha análise pessoal, que é um momento que é só para mim. Eu encontro isso quando eu estou fazendo minha atividade física também. Eu encontro isso quando eu estou lendo um livro. É um tempo que é só para mim.
né? Quando eu tô fazendo coisas que é só para mim, eu tenho essa sensação de que eu tô me cuidando, então isso é uma coisa que eu não abro mão e que eu faço todo dia, né? Acho que isso é uma coisa que eu faço muito. E também é uma coisa que eu uso muito com os meus pacientes, oriento muito eles, que é sempre trabalhar a nossa mente para uma mente mais positiva. Então, quando eu percebo um pensamento negativo na minha cabeça, eu faço sempre aquela técnica de identificar, né, o pensamento. Na verdade, quando você se sente angustiado ou ansioso, tem um pensamento que está gerando aquela sensação. Então, se eu me sinto ansiosa ou se eu me sinto triste, eu vou tentar puxar qual é o pensamento que está presente. Então, se eu me sinto ansiosa, por exemplo, aí eu identifiquei um pensamento. Eu acho que eu não vou conseguir fazer tal coisa. Identifiquei um pensamento negativo, eu faço a técnica de devolver um pensamento mais positivo para aquele pensamento negativo que eu encontrei. Então, eu faço essa troca. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu identifiquei um pensamento de que eu não vou conseguir fazer tal coisa, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho capacidade, eu não estou conseguindo agora, mas com o tempo eu vou conseguir. Pode parecer uma coisa muito simples, né? Mas isso já faz a gente conseguir se organizar, né? Seria aquela situação de você... A situação não te define. Você já conseguir identificar o pensamento, trocar um pensamento negativo por um pensamento mais positivo, já faz com que você freie o circuito da ansiedade. Isso ajuda, Interessante. né? Isso já é uma coisa que ajuda a gente a fazer com que isso não cresça dentro da gente, né? Então, perceber isso é bacana, isso é uma coisa que eu faço muito. Começou a se sentir um pouco estranho ali, já identifica o que está acontecendo. Já identifico, já faço essa pausa e já trabalho a minha mente ali. Outra coisa que eu trabalho muito comigo, e com meu filho também, por tabela, tadinho, não deve ser fácil ser filho de psicóloga, não deve ser nada fácil pro bichinho. Sempre eu bato muito na tecla da gente registrar o que a gente tem e não só o que está faltando. Então, isso é uma coisa que eu uso muito, porque se a gente olha só para o que está faltando, porque a depressão não é muito diferente disso, né, Lucas? Quando a gente olha só porque está faltando. Então, Fala um assim, pouco mais sobre isso. a depressão não é nada muito diferente de quando a gente tá olhando só para o que está faltando. Então, a gente conseguir registrar o ganho e não só a perda, registrar o que a gente tem e não só o que está faltando, é muito protetivo do ponto de vista da depressão, né? Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito comigo, né? Reconhecer, não só reconhecer, reconhecer e valorizar as coisas boas da minha vida. Isso eu faço muito, eu uso muito isso comigo. E quem convive comigo tá lascado, porque meu filho mesmo eu corrijo o tempo todo, assim, sabe? Uhum. Então, assim, eu pego no pé, falo assim, viu, mas isso aqui você tá reclamando, mas isso aqui não tem valor, mas isso Tá aqui, reclamando de barriga né? cheia. Mas é o tempo inteiro, assim, sabe? É o tempo inteiro, mas acho que isso é muito bom, porque é um treino, né? A gente Sim. tem que fazer, eu estimulo ele para que em algum momento ele consiga fazer esse treino sozinho, né? Eu acho que é muito bom. Mas isso são coisas que eu uso bastante. Então, 3 coisas aí que Fica a dica. fica a dica para vocês. Monize, foi muito bom ter você aqui. Obrigada. Espero que você volte mais vezes para a gente falar mais a fundo sobre esses assuntos aí, que eu acho que a parte psicológica é muito importante. Além de tudo, acho que a mente manda em tudo. E você estando com os pensamentos, emoções equilibrados, tudo fica mais fácil, eu acho. Além de tudo, né? Agradecer você mais uma vez aí. Obrigada Obrigado pelo por ter aceitado o convite. convite Ok. e espero que volte mais vezes. Tá bom, eu volto sim, pode deixar. Gente, esse foi o segundo episódio do podcast da Clínica Setterlin. E se vocês querem acompanhar mais conteúdos como esse, da saúde, também vai ter conteúdo sobre business. Fiquem aí, já sigam o canal, já curtam, compartilhem com seu amigo que está precisando saber que ele tem burnout. E no mais é isso. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo.